quero fazer uma tarefa com vocês. É a seguinte, digamos que não houvesse a imagem, tá? A igreja aqui não existisse. E você fosse o responsável por vir até o bairro do Jardim Imperial, você é um crente, vir até o bairro do Jardim Imperial e plantar uma igreja aqui, tá? Não existe igreja. Você é o único crente que vem para cá. Na verdade, você vem junto com uma equipe. Alguns irmãos vêm de outro bairro, outra cidade, se mudam para cá e vocês começam a fazer um trabalho de evangelismo. E aí, esse trabalho começa a criar um corpo. As reuniões de vocês começam a acontecer agora nas casas e mais pessoas estão chegando à fé. E o corpo cresce de tal maneira que já não cabe mais nas casas. E aí surge então a necessidade, tá? Olha, vamos ter que alugar um salão, comprar um terreno, subir um prédio, para que a gente tenha um local para se reunir. Nas casas já não dá mais, certo? E aí você vai participar da primeira reunião que os primeiros líderes dessa igreja farão para decidir sobre como será o primeiro culto da igreja. Então assim, o primeiro culto com um prédio da igreja, vocês vão dar a cara da igreja. Vocês vão decidir como será a reunião, o que estará presente nesse culto, quanto tempo esse culto vai durar, quais dias nós vamos nos reunir, quem é que vai pregar, esse tipo de coisa, certo? Quem será o nosso pastor, enfim. Você faz parte desse comitê, você vai tomar essas decisões também. No final das contas, eu quero que você então, se você já tem a folha da aula, tem a primeira página, tem várias perguntas para serem respondidas, certo? Primeira coisa, você vai responder 6 perguntas. Você. Um casal pode ir sugerindo aí ideias, tá? O casal, como está só com uma folha, podem colocar a ideia dos dois. Primeira pergunta que você vai ajudar, lembre, você está ajudando a igreja sobre como será a igreja, no primeiro culto da igreja. Primeira pergunta, em que dia ou em que dias nós devemos nos reunir? Será na segunda-feira? Talvez você vai dizer, não, na segunda-feira eu trabalho. Então é a sua opinião, você vai dar uma posição. Olha, para mim seria melhor na quinta, para mim seria melhor na sexta. Ou eu acho que é melhor no domingo, enfim. Ou vamos ter só um culto. Se eu acho que precisamos ter mais de um culto, então eu vou colocar terça e quinta, ou quarta e domingo, tá? Certo? Ou todos os dias, você decide aí. Segundo, o que devemos fazer quando nos reunimos? Aqui você vai descrever o que precisa ter no nosso culto, tá? Precisa ter música, precisa ter oração, precisa ter pregação da palavra, precisa ter cura, precisa ter libertação, sei lá o que você vai pôr aí. Você vai colocar o que você acha que precisa ter no culto, certo? Terceira, que ministérios nós devemos ter na igreja? Agora não só no culto. Ministério de louvor, ministério de ensino, ministério com crianças, ministério de evangelismo, precisamos ter ministério de dança, de pantomima, de fantoche, sei lá o que você pode pensar. É a sua cabeça, tá bom? Quarta pergunta, quem deve tomar as decisões finais? Quem é que tem a autoridade final? Quem é que fala o que tem que acontecer? É o pastor? É o líder? É a pessoa que tem mais fios brancos na cabeça ou que já não tem fio nenhum na cabeça? São os jovens que devem decidir. Quem é que tem a palavra final? É toda a igreja? Não sei, você que vai decidir, certo? Quinto, devemos ter uma lista de membros. Logo nesse primeiro culto, nós devemos colocar quem são os que estavam se reunindo nas casas, para que a gente saiba quem são os membros da igreja. Ou você acha que não precisa, vem quem quer e a gente não vai ter esse negócio aí, porque é muito formal, exclui as pessoas de fora, do seu jeito, que você acha que deve ser. E por último, o que é preciso para que se faça para que a pessoa se torne parte da nossa igreja, tá? Tendo lista ou não, o que a pessoa precisa fazer para fazer parte dessa nossa nova igreja, ok? Será que ela precisa subir lá na Pedra Grande e orar por 3 horas para depois voltar? Aí então você agora é membro dessa igreja. Ou ela precisa recitar um salmo, o Salmo 119 de cor para poder fazer parte da nossa igreja? Sei lá o que você vai colocar aí, tá bom? Na verdade, deixa eu falar por que nós fizemos essa dinâmica, tá? Essa dinâmica não é só para essa aula, tá bom? Todas as nossas aulas, os próximos 15 encontros, responderão essas perguntas. Então, para você guardar essa folha e ao longo das aulas ir conferindo se de fato a Bíblia diz aquilo que você colocou.
Então nós vamos comparar as nossas respostas. Por isso que eu não vou abrir para todo mundo falar, senão a gente vai gastar o nosso tempo todo aqui nisso aqui. Então você vai usar essas respostas. Eu queria fomentar o pensamento em vocês de que essas coisas são importantes, certo? E nós precisamos saber aonde nós vamos buscar essas informações. Por exemplo, então eu já vou entrar no meu assunto aqui. Ao longo dos séculos, vários cristãos tentam responder essas perguntas. E eles usam alguns critérios para respondê-las. Por exemplo, tem pessoas que usam a razão, usam a prudência. Bom, eu acho que nós devemos nos reunir no domingo porque é o dia que todo mundo não trabalha, por exemplo. Então é lógico, tá? Ou eu acho que na igreja o pastor tem que ter a palavra final porque, no final das contas, é ele quem está vivendo mais a vida da igreja. Tem pessoas que respondem isso usando a razão ou a lógica. Tem pessoas que na história da igreja deixaram as suas experiências determinarem suas respostas. Sejam experiências pessoais, então um senso que ela tem dentro no seu coração, eu acho que é assim. Ou uma experiência coletiva. Por exemplo, eu fiz parte de uma igreja lá no passado que fazia assim, então eu acho que o melhor é fazer como aquela igreja do passado. Tem pessoas que estruturam sua igreja assim. Tem pessoas que estruturam essas respostas ou respondem essas perguntas por meio do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Alguém sabe? É aquilo que funciona. Funcionou, tá bom. Essa é a melhor definição do pragmatismo que já ouvi. Muito boa. Curta e prática. Pragmatismo é funcionou, tá bom. Certo? Então, por exemplo, o que dá mais resultado? O que, assim, vai trazer mais pessoas para a igreja? É fazer o culto nesse dia, é ter esse tipo de mensagem, é ter esse tipo de ministério, sei lá, a gente está num bairro muito pobre, então o nosso culto deveria ter um momento em que a gente dá cesta básica para todo mundo que vem. Funcionou, tá bom. Se vai chamar um monte de pessoas, então o nosso culto deveria ter isso. Isso é pragmatismo. É você fazer as coisas só porque funciona, não necessariamente porque Deus mandou ou porque é certo. Então, por exemplo, tem uma maneira de evangelismo que é usa do pragmatismo. Pragmatista, né? Por exemplo, talvez vocês já viram isso, tem um vídeo na internet que faz isso. O jovem entra no ônibus e começa a evangelizar. E aí ele faz um apelo, e ninguém levanta a mão. Só que ele combinou previamente com alguns membros da igreja dele de estarem no mesmo ônibus. Essas pessoas levantam a mão e falam, eu quero Jesus, vai lá para frente, começa a chorar, só que elas já são crentes. E isso induz outras pessoas que estavam com vergonha de tomar uma decisão. Se a pessoa se converter mesmo, isso funciona, não funciona? Mas a que preço? Ao preço da mentira. Aquela pessoa não está se convertendo naquele momento, não está tomando decisão por Jesus, ela previamente, é um teatro tudo aquilo ali. Funciona? Pode ser que sim. Mas é certo? Creio que não. Isso é pragmatismo. Aí a pessoa diz, não, mas eu vou continuar fazendo porque está enchendo a igreja. Mas ao custo de quê? De burlar a verdade? Isso é pragmatismo. Então assim, essas perguntas aqui atormentam a cabeça de pastores, de membros de igreja, olha, há centenas de anos, milênios, desde a época de Jesus. E não somos nós que vamos sugerir novas ideias, criarmos a roda, né? Então, eu tenho uma ideia mirabolante que ninguém na história da igreja teve do que é a igreja. Normalmente as seitas e heresias surgem assim. Você cria uma doutrina que ninguém pensou na história, ou um jeito de cultuar Deus que ninguém pensou, e você diz, eu sou melhor do que todos os outros da história, e eu criei uma coisa nova que não estava na Bíblia, mas eu percebi e descobri que é nova. Certo? Isso acontece muito. E pode acontecer no nosso meio. Se a gente não souber como Deus quer que seja a igreja, hoje talvez não, mas daqui 10, 15, 20 anos, a nossa igreja pode ter se desviado das Escrituras, só porque a gente achava que era melhor, por exemplo, as pessoas falarem em línguas num culto. Porque a gente achou melhor que era expulsar demônio num culto. Porque isso trazia mais pessoas. Mas na Bíblia Deus diz que deve ter isso? Ou é só a nossa preferência pessoal que está ditando como deveria ser a igreja? Bom, o fato é que toda a vida, toda a doutrina e até a prática do governo da igreja, tudo isso são questões muito importantes, nós deveríamos pensar sobre elas, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar na nossa matéria. O que eu vou fazer hoje é só jogar uma água na sua boca.
Eu vou molhar sua boca só um pouquinho para você ficar com sede para voltar nas próximas aulas, tá? A gente vai responder isso nas próximas aulas. Para isso, então você tem a folha de rosto. Para quem já estudou, fez um curso, a folha de rosto é aquilo que o professor apresenta, mostrando o que ele tenciona com aquela matéria, onde ele quer chegar, o que ele quer ensinar, quais os métodos ele vai usar, quais as aulas e quais os livros que ele vai utilizar, certo? Quem pode ler para nós aí a descrição da matéria? Fica de pé e lê para a gente, por favor. Ok, se você reparar, a parte de baixo aqui no cronograma da matéria, nós temos 16 aulas, todas as datas já de cada uma das aulas, e do lado extremo direito da folha, você tem os assuntos que nós vamos tratar nas aulas. Se você reparar, as 4 primeiras aulas falarão sobre o que é a igreja. A gente vai estabelecer alguns alicerces. O que a Bíblia fala sobre a igreja. Depois, na aula 5 até 7, nós vamos falar sobre a liderança da igreja. Certo? Isso que vocês falaram, quem tem que tomar decisão na igreja, quem não tem, quem é que decide essas coisas, a gente vai falar aqui. Terceiro, nós vamos das aulas 8 até 10, falar sobre disciplina na igreja. Tá? E a gente vai ficar 3 aulas nela, porque é um tema muito importante. Certo? Depois nós vamos falar sobre culto. O que tem que ter no nosso culto ou não? Né? A Sarinha não está na minha aula. Mas domingo passado ela perguntou, pastor, por que nós estamos domingo de manhã fazendo uma leitura de um texto que não vai ser pregado? Eu falei, leia 1 Timóteo e depois a gente conversa, porque a gente vê algo em Timóteo, em 1 Timóteo, que ordena que a Escritura seja lida nos cultos, mesmo que não seja o texto a ser pregado. Certo? Então, nós vamos ver o que tem que ter no culto. A Escritura fala sobre isso. Mas quem está aqui não dê resposta para a Sarinha, tá? Deixa ela descobrir lá em 1 Timóteo. Depois nós vamos falar sobre igrejas batistas. Por que nós estamos numa igreja batista? Ou talvez depois dessa aula você vai falar, eu não sou batista. Eu não deveria estar aqui. Tudo bem, não tem problema. Mas nós queremos pessoas que entendam que são batistas, que entendam que a Bíblia, essa é a nossa posição, de que a Bíblia ela contribui com a ideia batista. Não é que a sigla batista, o nome batista está na Bíblia, mas de que o resumo do que a Bíblia ensina, a nossa posição por ser igreja batista, é que a Bíblia queria que igrejas fossem parecidas com igrejas batistas. Isso não é muito exclusivista? É uma interpretação da Escritura. Se você for para uma igreja presbiteriana, eles vão dizer, não, a melhor interpretação da Bíblia é a do presbiteriano. É por isso que você está numa igreja batista, talvez você nem saiba disso. Talvez você só venha aqui porque é mais próximo da sua casa, ou porque um vizinho seu convidou. A gente vai descobrir o que um batista acredita nessa aula. E se você deve continuar sendo um batista ou não. Se você concorda ou não. Às vezes a sua ideia, e não é errada, os nossos irmãos presbiterianos não estão errados. Em partes a gente acredita. E se talvez você, e eles também vão dizer pra gente, eles não estão errados em partes. Talvez se você fala, eu acho que a minha doutrina não é muito batista, não tem problema, a gente não vai excomungar você tem a liberdade de talvez procurar uma igreja em que a doutrina daquela igreja para você faz mais sentido com a Bíblia. Você tem essa liberdade, e deve ter. Depois nós vamos falar finalmente, sobre membresia. Como isso tudo, como todo esse estudo é importante para a nossa vida, como igreja, tá? Como isso impacta o nosso relacionamento uns com os outros. Tudo bem? Então esse vai ser o nosso alvo. Se faltava alguma coisa para vender o meu peixe para vocês, era isso aqui, eu não tenho mais nada para oferecer. Se vocês quiserem acompanhar a matéria, fiquem à vontade por causa disso aqui. Então, essa é a descrição da matéria. Quais são os nossos objetivos? Nós temos 5 objetivos, tá? Quem pode ler o primeiro? Vai do número 1 aí até o ponto e vírgula. Ok, nós vamos descobrir por que a igreja é importante para Deus, certo? O que Deus queria com a igreja? É isso que a gente vai fazer na primeira parte. Segunda, quem pode ler a segunda? Ok, 3 questões muito importantes, tá? Parte delas estavam ali. Quem é que manda? Certo? Como que a gente sabe quem é membro? Como que a gente sabe quem não é membro? São questões importantes. Terceiro objetivo. Ok, como deveria ser o nosso culto? A gente vai aprender na Escritura o que Deus queria que acontecesse nos nossos cultos. Não o que a gente acha que é melhor. Não o que a gente viu em outros lugares. Mas o que Deus manda na palavra. A gente vai fazer isso. Certo? E vocês vão ver que talvez a gente vai ter que fazer algumas mudanças no nosso culto. Ou você vai dizer, é por isso que está sendo feito assim. Né? Porque você vai comprovar na Escritura que Deus mandou que fosse assim.
Quarto objetivo, quem pode ler? Ok, nós vamos mostrar como a nossa fé é diferente da Igreja Católica Romana, por exemplo, e de outras denominações. E por que nós somos batistas, certo? E por fim, quinto, nós vamos nos comprometer, depois de aprender. Eu não quero que você saia daqui com a cabeça desse tamanho, até tombando aqui de tanta informação. Eu quero que isso desça para o seu coração infle, a ponto de vazar a prática desse conhecimento. Tá? Então, que a nossa igreja comece a, de fato, viver o que é igreja com base nessa aula aqui. Certo? Esse é o meu maior objetivo. Amém? Para isso, do lado de trás dessa folha, você tem a nossa bibliografia. Tá? O que é uma bibliografia? Quem pode lembrar a gente? Então, a bibliografia são as fontes do recurso que o professor vai apresentar na matéria. Tudo que eu vou falar para vocês, eu não sentei lá, tive uma experiência com Deus e me foi revelado tudo isso aqui. Eu sentei lá no meu escritório sim, mas tive uma experiência com homens da história da igreja. Homens bíblicos, homens fiéis. E nós temos a bibliografia, que são os livros, esses 5 primeiros da lista, que eu vou usar durante a matéria. Então eu vou extrair as aulas desses primeiros livros, certo? De partes dos livros. A segunda parte são leituras sugeridas. Se você quiser ler os livros da bibliografia, eu acho que a maioria nós teremos aqui. Você pode ler, vai agregar muito. Mas se você quiser saber mais do assunto, se depois desses 16 encontros você falar, eu quero mais disso, comece a ler os livros sugeridos. Eles também vão te dar muito mais assunto. Eu quero rapidamente falar sobre alguns deles. O primeiro, que vai ser o livro base do nosso estudo, é Igreja, o Evangelho Visível, do autor Mark Dever, um pastor batista lá dos Estados Unidos. E tem uma boa literatura vinda da igreja dele. E é uma boa literatura batista. Uma coisa que acontece muito no Brasil é que nós temos muita literatura sobre igreja, muita literatura sobre liderança, sobre pregação, mas a maioria é presbiteriana. E aí o que tem acontecido? Os batistas pegam um material bom vindo de fora, presbiteriano, e começam a questionar a estrutura batista. Então, no final das contas, muitos batistas estão indo para o presbiterianismo porque estão lendo e bebendo da fonte de presbiterianos. Não significa que nós não possamos aprender com eles, mas nós também devemos aprender com batistas. E esse material, uma série que eles chamam de 9 marcas de uma igreja saudável, são várias marcas que eles enumeram que uma igreja batista pode praticar para se tornar saudável. É uma série de vários livros. Esse é um livro que apresenta a ideia, não é o livro 9 marcas de uma igreja saudável, também é um livro que está aí na leitura sugerida, você pode ler se quiser, mas esse aqui ele vai ser o livro base das nossas aulas. Acho que umas 3 ou 4 aulas eu vou sair desse livro, vou usar outros livrinhos, tá? Mas esse vai ser o básico. Se você quiser se aprofundar, é um bom livro para a sua leitura. Segundo livro, esse negocinho fininho aqui, pequenininho, que tem muito em conteúdo, Refletindo a Glória de Deus. É um livro também do Mark Dever, ele fala sobre a estrutura da igreja. Quem deveria mandar na igreja? Ou, deixa eu usar outro termo, não é quem deveria tomar as decisões finais. Se você tem dúvida, esse livro vai trazer. Quem deveria ser a liderança da igreja? Como nós deveríamos tratar um membro que peca? Como deveria ser a tomada de decisões, as nossas assembleias, como devem funcionar. Livrinho básico, simples, com muito versículo bíblico, é pequenininho, mas muito profundo, a gente vai usar ele também. Terceiro, esse livrinho amarelo, Disciplina na Igreja. Lembra no terceiro assunto das aulas, nós vamos tratar em 3 aulas sobre disciplina. Em 2 aulas eu vou tentar resumir o conteúdo desse livro. Vai ser um baita desafio. Eu, obviamente, não vou trazer tudo que ele ensina. Então, se você quiser se aprofundar sobre disciplina na igreja, a gente vai usar ele. São 10 capítulos, eu vou usar 5 numa aula, 5 na outra. Eu vou ser bem rápido, não vou conseguir focar em todo o conteúdo. E, por fim, esse livro, a gente vai usar uma parte do final dele, Igreja Intencional, edificando o seu ministério sobre o Evangelho. Esse livro aqui é principalmente para a liderança. Nós, os presbíteros, vamos ler esse livro esse ano. E uma parte dele é para toda a igreja. A gente vai estudar essa parte aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Depois, os outros livros estão aqui. Eu não vou falar muito sobre eles, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Mas os outros livros estão todos aqui. Ao término, se você quiser folhear, fique à vontade.
Vamos lá? 15 minutos de aula para introduzir o assunto. Eu não vou conseguir tratar o que eu planejei. Mas vamos lá. A gente vai olhar para essa primeira pergunta. Onde está a resposta para as perguntas que nós fizemos na nossa introdução? Todas essas perguntas, menos essas aqui, né? Essas aqui, está perguntando para a pessoa. Mas essas 6, onde estão as respostas para elas? A gente vai olhar em um texto. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. Tudo que nós sabemos sobre Deus, sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus, aonde é que nós sabemos, onde é que nós encontramos essas informações? Na palavra de Deus. Tudo que nós sabemos sobre Deus é fruto da revelação que Deus faz sobre Ele a nós. Então, nós nunca descobriríamos quem Deus é se Ele não se revelasse a nós. Nós nunca descobriríamos o que Deus pensa ou quais os planos de Deus se Ele não dissesse para nós. E nós nunca saberíamos como deveria ser a igreja se não perguntássemos a Deus. Se Ele não se revelasse por meio da Escritura. Paulo diz isso em Romanos 10, 17, você vai lembrar desse texto. Ele diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, até a fé só é provocada no momento em que a pessoa ouve a Escritura. Então, nem a fé nossa, o Vanderlei falou isso na última aula, né, domingo passado. Nem a fé que eu tenho é minha. Ela, sim, sou eu que exerço, mas ela foi provocada por uma ação anterior. Deus se revelou a mim e gerou fé no meu coração no momento em que a palavra dele foi pregada para mim. Então, a Bíblia não só nos faz ter fé em Deus e nos mostra quem Deus é, mas a Bíblia também é que sustenta a nossa vida cristã até o final. Então, a Bíblia nos apresenta a Cristo e nós conhecemos a Cristo. Mas a Bíblia, ela não serve só para isso. A partir do momento em que você toma uma decisão por Cristo, agora a Bíblia, ela serve para mostrar para você o que Deus espera que você faça, que você creia, como Deus quer que você haja no trabalho, em casa, no resto da sua vida, como um cristão. Então, esse é um problema. Muitas pessoas só abrem sua Bíblia quando estão sendo apresentadas ao Evangelho. Aí tomam uma decisão por Cristo, se tornam membros de uma igreja e depois nunca mais abrem sua Bíblia. Continuam tomando decisões com base na sua experiência, com base no que papai e mamãe dizia. Criação de filhos é assim. Ah, minha mãe fazia assim, então você deve fazer assim. Mas a Bíblia diz que você deve fazer assim? Mas será que a Bíblia tem algo a dizer sobre criação de filhos? Será que a Bíblia tem algo a dizer como eu deveria me portar nos meus negócios? Como deveria ser o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido? Como eu deveria tratar, por exemplo, com os meus olhares? Ou será que eu só tenho de ouvir conselhos de pessoas ou fazer do meu jeito? Esse texto nos apresenta algumas respostas para essas perguntas. 2 Timóteo 3,14. O nosso argumento aqui é o seguinte. Eu já vou dar a segunda parte da resposta, tá? Na sua folha aí, tem uma frase. A Escritura nos ensina tudo o que precisamos saber sobre a vida e a doutrina cristã. E isso inclui a vida da... Qual que é o tema da nossa matéria? Igreja. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber para ter uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, mas também tem tudo o que nós precisamos para a vida da igreja. Amém? Vamos ver como o texto mostra isso. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Primeiro, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, permaneça em tudo aquilo que você aprendeu, você viu na minha vida, sabendo de quem você aprendeu, fui eu, Paulo, que te ensinou, Timóteo. Mas mais importante, ele diz no versículo 15, porque desde a infância, e a palavra infância aqui é muito mais do que um junior de 9 a 12 anos. É muito mais do que uma criança de 4 a 8 anos. A palavra é desde que você é um bebezinho do colo. É por isso que nós deveríamos ensinar a palavra de Deus até para um bebê que fica olhando para a lâmpada. Ele não olha nem para você, mas a palavra de Deus já deveria ser explicada. Orações serem feitas
Porque Paulo diz, desde que você era um bebezinho, a Escritura, as sagradas letras, foram ensinadas a você. Porque desde a infância você sabe as sagradas letras. E Paulo diz, olha, essas sagradas letras, que são as sagradas Escrituras, elas podem te fazer sábio para a salvação. Então esse conteúdo, o simples fato de você apresentar o seu filho não significa que ele vai ser salvo. Mas essa transmissão pode salvá-lo. Porque a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Certo? A primeira coisa que a Escritura faz é salvação. O que ela traz é salvação. Essa é a primeira letra aí com S. A palavra de Deus é capaz de apresentar a salvação. Certo? Todo mundo concorda, né? Mas ela tem mais utilidades. Versículo 16. Toda a Escritura. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava se referindo Escritura, estava se referindo ao quê? Ao conteúdo do Antigo Testamento. Ele não tinha o Novo Testamento em mãos. Nós sabemos que o Novo Testamento foi inspirado por Deus também, tanto quanto o Antigo. E hoje nós podemos ler essa frase considerando todo o conteúdo da Bíblia. Certo? Antigo e Novo Testamento. Tudo. Toda a Escritura, até as genealogias, até os nomes. A gente leu hoje Juízes, né? Cada nome esquisito, cada coisa maluca, gente matando gente, fazendo um colete e adorando um colete feito de ouro. Que maluquice! A história que esse texto nos transmite está enquadrada em toda a Escritura. Toda. De Gênesis a Apocalipse. É por isso que nós vamos ler livros que nós não temos tanto costume de ler. Juízes, Amós, Obadias. Sabia que tinha Obadias na Bíblia? Vamos ler Obadias. Levítico. Normalmente, plano de leitura para em Levítico, né? Porque é número que não acaba mais, é sacrifício que não acaba mais, é toda a Escritura, está dentro da Escritura. E o argumento de Paulo é toda a Escritura, todo o pacote dela, tudo que há nela, é inspirada por Deus, é divinamente inspirada, e é útil, ou é proveitosa, para algumas coisas. Ele cita 4, certo? Para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Em resumo, essas 4 palavras, elas se enquadram em 2 áreas. Disciplina formativa e disciplina corretiva. Disciplina formativa, as palavras ensinar e instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela é útil para nos mostrar o que Deus quer de nós. O caminho certo. Instrui a gente. Nos traz uma disciplina formativa. É como uma escola. Você senta e aprende da palavra. Mas por outro lado, as outras 2 palavras, que são repreender e corrigir, é quando você errou. Você sabia o caminho certo, mas errou. Sabe o que a palavra de Deus faz? Ela pega você dali e traz você de volta para o caminho certo. Então ela tanto informa, quanto ela conserta. A palavra de Deus é útil para fazer isso. A nossa vida é resumida nisso, não é? Há momentos em que nós acertamos obedecendo a Deus. E há momentos que nós nem sabemos como agradar a Deus. E a palavra diz, é assim. Como que a igreja pode agradar a Deus? A palavra de Deus vai mostrar. Ah, legal, é assim que Deus quer. Mas aí a gente vai e não faz o que a palavra manda. Nós estamos agora passíveis de correção, nós necessitamos. E a palavra de Deus também é útil para nos corrigir. Então a palavra de Deus é suficiente para lidar com todas as áreas da nossa vida. Só que na prática a gente às vezes não vive isso. Na prática parece que a palavra de Deus, ela só serve para me apresentar Jesus. E me ensinar a ter um caráter certo. Mas, por exemplo, quando eu tenho de lidar com as minhas finanças, eu não consulto a Bíblia, eu consulto um especialista, que às vezes não crê em Jesus. Quando eu tenho problemas, até emocionais, eu procuro um psiquiatra, um psicólogo, um psicanálise, mas não procuro primeiro a Bíblia, para ver se talvez o meu problema não é algo que a Bíblia trata. Não quer dizer que nós não poderíamos usar da medicina, mas se a Bíblia é inspirada por Deus e útil para nos mostrar o caminho certo e corrigir o caminho errado, ela é útil para tratar toda a nossa vida em todos os aspectos. E um desses aspectos, a gente vai ver, é a igreja, como deveria ser a igreja. Mas a segunda coisa, letra S, número 2, é santificação. A Escritura é útil para nos dar a salvação e nos dar a santificação.
Mas em terceiro lugar, quem pode ler o versículo 17? Agora esse homem de Deus, ou a pessoa de Deus, quer trabalhar para Deus, quer servir a Deus, em qual área for. O que a prepara para isso? Toda Escritura. O que nos prepara para toda boa obra não é um curso no seminário, não é uma especialização na faculdade, é a Escritura. Essas coisas podem dar mais informações, mas o que nos capacita, talvez você nunca fez uma faculdade, nunca estudou teologia formalmente lá fora, mas se você se mergulhar na Escritura e estudar a Escritura, Deus vai te capacitar para toda boa obra, certo? Então aí nós temos sim, Alain, a palavra é capacitação. A Escritura é útil para a nossa capacitação. E por fim, versículos 1 e 2, quem pode ler do capítulo 4? Porque a palavra é capaz de salvar, santificar, capacitar. O que nós devemos fazer com ela? Pregar. Pregação é a última palavra. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você sabe que a palavra é capaz e útil de fazer tudo isso. Sabe o que você vai fazer? Na hora do culto, então você fecha a tua Bíblia e você começa a falar da última revista, da Isto É, da Veja, dos novos estudos de psicologia, dos estudos de autoajuda, do que a Fátima Bernardes está falando lá no programa dela, porque é isso que atrai pessoas, é isso que Paulo diz? Não, meu filho, se o que traz vida para as pessoas, capacita as pessoas, santifica as pessoas é a palavra, sabe o que você vai fazer no culto? Você vai falar da palavra, e não só no culto. Você vai nas suas conversas falar da palavra. Você vai na sua vida começar a aplicar a palavra, porque é ela que tem poder para mudar pessoas. Se você fechar a tua Bíblia, Timóteo, pessoas não serão mudadas. Isso significa que, sim, nós devemos ter a pregação da palavra na nossa igreja. E temos. E vamos continuar. Se para você ouvir a pregação da palavra é algo enfadonho e chato, aqui não é o seu lugar. Porque nós vamos estudar a palavra. As nossas aulas nós vamos para a palavra. Nós podemos abrir um livro sim, mas se o livro não fala o que a palavra fala, nós vamos fechar o livro, porque o nosso alvo é a Escritura. Isso na prática para nós é que a Bíblia não ensina todas as coisas. Então aquela ideia de que a Bíblia é um manual para a vida do homem, esqueça isso, risque da sua memória isso aí. Tá? A Bíblia não é um manual de floricultura, por exemplo. Sérgio, já achou lá na Bíblia como é que cuida de uma horta? Hã? Hein, Sabino, já achou como cuida de um motor de um carro? Então não é um manual, certo? Não é, porque ela não tem. Na Bíblia você já viu uma receita de bolo? Hã? Não. Como construir uma casa? Ela não é um manual para todas as áreas da vida. Ela não traz resposta para todas as nossas perguntas, certo? Mas isso não significa que ela não nos ensina sobre algo. A Bíblia tem todas as respostas para aquilo que Deus queria nos dizer. Para aquilo que é mais importante. Até do que a horta, até do que o carro, até do que a construção, até do que o bolo. Essas coisas são importantes. Mas mais importante é a nossa vida com Deus. E a Bíblia tem todas as respostas para tratar disso. Então, nós devemos ter o desejo de descobrir o que Deus revelou para nós sobre si mesmo. E depois de descobrir, nós devemos aceitar essa revelação. E aqui está o maior problema. Às vezes o que a gente lê não é aquilo que a gente concorda. Mas nós devemos nos submeter, é a terceira questão. Nos submeter ao que a palavra diz. Vá disciplinar o seu filho. Eu não quero. Eu acho que não dá certo. A minha experiência, o meu pai, a minha mãe nunca fez isso. Ok, mas a palavra manda você fazer. Então você vai ter que se submeter ao que Deus diz e fazer mesmo que discorde. Ah, eu acho que o culto deveria ter um ministério de dança, o pessoal ficar aqui. Você tem que se submeter ao que Deus manda na igreja, no culto. Se Deus não queria isso, fica na tua, pode dançar na tua casa, dançar lá no grupo, na faculdade, sei lá onde você quiser dançar. Mas no culto público, não, porque Deus não quis isso, certo? E como em todas as outras áreas da vida, a nossa prática deve ser buscar a vontade de Deus na palavra. Seja por mandamento claro, momentos em que Deus diz, é assim, ponto final. Ah, mas tem áreas que Deus não diz, é assim, ponto final. E aí nós vamos para textos que nos tragam um raciocínio baseado em princípios. Há momentos em que Deus vai deixar claro, há momentos em que um princípio norteia as nossas decisões, certo? E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. O que a gente faria, se o tempo me permitisse, mas eu estou satisfeito com a aula. O tempo que vocês tiveram de interação, para mim, é o suficiente. E esse é o nosso bate-papo aqui. O que nós faríamos na segunda parte, você pode fazer em casa, tá? Deixa a tarefa de casa para vocês. Vocês vão responder 3 perguntas. E talvez, no primeiro momento, a gente pode conversar sobre isso na aula que vem, tá? O primeiro, são 3 exemplos de como Deus espera que seja a igreja.
Qual é a vontade de Deus para a igreja? O primeiro exemplo é quem faz parte da igreja. Certo? A Bíblia mostra para a gente quem deveria fazer parte da igreja. Essa é a primeira palavrinha aí do primeiro exemplo. Quem faz parte da igreja. Como que eu sei quem faz e quem não faz? A Bíblia, esses textos que você vai encontrar, vai dar uma dica, ou algumas dicas. Depois, segundo exemplo, a Bíblia fala sobre quem é responsável pela igreja. Quem é que manda no final das contas. De quem Deus vai cobrar as decisões da igreja. De quem Deus vai cobrar o falso ensino que é ensinado na igreja. Será que é só do mestre que está ensinando? Ou é da comunidade que está ouvindo e está aceitando o que está sendo ensinado? Os textos vão te dizer. Terceira, a Bíblia fala também quem deve liderar a igreja. Certo? No final das contas, quem tem a palavra final? É só o pastor? É só o pastor? Será mesmo? Você vai olhar nesses textos e vai descobrir que sim ou não. Eu não vou dar resposta, o texto vai dar, tá bom? E aí temos uma citação final. Eu queria ler essa citação porque ela resume o conteúdo da nossa aula. Vou lê-la e a gente encerra aqui. William Ames, citado no Igreja, o Evangelho Visível, diz assim: o homem não tem poder nem de remover qualquer daquelas coisas que Cristo deu à igreja, nem de lhes acrescentar coisas desse tipo. No entanto, de todas as maneiras, ele pode e deve se certificar de que as coisas que Cristo ordenou são promovidas e fortalecidas, porque somente Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não pode fazer para si mesma novas leis e instituir novas coisas, por mais que sejam coisas que nós achamos legais. A igreja deve cuidar apenas de achar claramente a vontade de Cristo e observar suas ordenanças com decência, ordem e a maior edificação resultante. Amém?